mostrar também, até tem, né? A gente inicia com a segunda pauta. Senhoras e senhores, bom dia a todos e todas. Eu agradeço a presença de Vossas Excelências. E nós temos como primeiro ponto de pauta o PL 290. Oi, João, bom dia. Tudo bom, meu amor? PL 290, que dispõe sobre a divulgação e o combate ao assédio moral na administração pública de Santa Catarina. É um PL, mas o Fabiano também não está. Eu acho que nós vamos aguardar, porque o que a gente tem... Eu tenho aqui um requerimento de extra pauta, amigos, que eu acho que a gente pode começar por essa apreciação, porque os dois relatórios que nós temos em discussão hoje são relatados pelo deputado Volney e o deputado Fabiano da Luz, que eu imagino que devem chegar daqui um pouco mais. O requerimento, senhores, é subscrito pela deputada Luciane Carminati e diz o seguinte: a parlamentar subscritora, com amparo nos artigos 164, 165 e 166 do Regimento Interno, requer que, após ouvido o colegiado da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, que seja encaminhada a realização de uma audiência pública para promover o debate sobre a PEC 6/2019, que modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias e dá outras providências, que está tramitando no Congresso Nacional. A referida audiência pública, se aprovada, será realizada na Assembleia Legislativa em Florianópolis em data a ser definida. Este é o requerimento, então, da deputada Luciane, e coloco em discussão agora dos senhores para apreciação. Ninguém deseja tecer nenhum comentário? Bem, então, se for de concordância de todos, aprovamos, então, o requerimento da deputada Luciane, haja vista a importância da matéria. Acho que vai ser muito bem-vinda a discussão nesse momento, senhores, até mesmo para a gente provocar o esclarecimento da população sobre as medidas que vêm sendo apresentadas pelo governo federal e que ainda não são palatáveis à sociedade civil. Acho que vale a pena, inclusive, a Comissão de Trabalho buscar imprimir uma manifestação e fazer uma mobilização para essa audiência. E penso que ela deve ter, mais que tudo, esse objetivo de dar condições das pessoas se empoderarem daquilo que se pretende estabelecer enquanto reforma de um direito que vai, evidentemente, influenciar na vida de todos nós, né? Então... Ordem. Sim, senhor. Eu gostaria de ter acesso à pauta da reunião. Claro, querido. Se não te foi entregue anteriormente, eu vou já deixar pedido da assessoria, porque sempre as encaminho para os parlamentares, conforme o pedido do deputado João já. Nós temos, na verdade, deputado João, um requerimento já aprovado, então, pelos senhores, e 2 projetos para discussão e votação apenas. Agora, deputado Volney, eu peço, então, que Vossa Excelência promova a apresentação do relatório do PLC 04/2019, por gentileza. Bom dia, senhora presidente. Bom dia aos companheiros deputados. Parecer ao projeto de lei complementar número 0004/2019. Altera a resolução número 002 de 2006, que dispõe sobre o quadro pessoal, o plano de carreira, os cargos, as classes de cargos, as funções de confiança e as atribuições dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, convalidada pela Lei Complementar número 642 de 2015, a fim de criar cargos em comissão e funções de confiança, que menciona para as comissões permanentes e de defesa dos direitos do idoso e dos assuntos municipais, transformar nível de função de confiança da Comissão Permanente de Trabalho, Administração e Serviço Público e modificar a forma do computo do percentual quanto à reserva dos cargos em comissão aos servidores
de cargo efetivo do Poder Legislativo, bem como diminuir o limite de funções gratificadas atribuídas a servidor à disposição, e modifica o artigo 7º da Lei Complementar número 719 de 2018, que alterou a referida resolução para o fim de excetuar expressamente dos seus efeitos o acréscimo no adicional de pós-graduação. Pedi para buscar o óculos, mas acho que eu estou lendo bem ainda, né? Sim, não estou cego ainda. Muito bem. Esse projeto, né, ele, quando fala que ele cria as funções de cargo em comissão nas duas novas comissões criadas nesta casa, né, e duas funções de confiança em cada comissão. Então, nós temos 19 comissões, vamos passar a ter 21 por duas criadas, e nessas duas não tem essas funções. Então, para ter isonomia, igualdade e tudo mais, automaticamente vai padronizar as outras comissões. Então, é isso que fala o item 1, né? O item 2, quando da forma de cálculo dos comissionados da casa, que automaticamente os servidores efetivos tem que ser respeitado os 50%, mas aí muda esse cálculo. E, no caso aqui, o item 3, diminuir de 30 para 5 o limite de funções gratificadas atribuídas ao servidor à disposição, né? Então, isso acaba diminuindo bastante, né? 30 para 5. E transformar aqui no item 4, de 3 para 5, o nível da função de confiança do chefe de secretaria da Comissão Permanente de Trabalho, a fim de buscar a isonomia aí também a esse cargo das outras comissões. O item 5, ele altera aqui a redação, simplesmente teve um erro, né? E isso está lá no projeto, aonde deixa eu só buscar aqui, aonde tem um erro, né, que tem a nomenclatura, assessor de comissão permanente, o código, e aonde é para estar realmente o código, o nível, né, está marcado o número 21, que é o número de comissões que nós temos, e não o nível, ali tem que estar o número 59, né, que é o nível que tem que ser enquadrado esse servidor. Então, na questão também temos o item aqui, é mais tranquilo. Então, tipo assim, então é o relatório, né? Da análise da matéria no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, com arrimo no artigo 80, sobretudo nos seus incisos 6 e 7, e no artigo 144, inciso 3, ambos do regimento interno, consigno que, à vista das conformações organizacionais, funcionais e administrativas que se fazem imperiosas nesta Casa Legislativa, a bem do serviço público, conforme suficientemente demonstrado nos presentes autos, a matéria, a meu juízo, mostra-se oportuna e conveniente à hipótese, não apresentando, portanto, contrariedade ao interesse público. Então, no que diz respeito à emenda bonificativa ao anexo 3 do PLC de folha 38, observa-se que tem a finalidade de corrigir erro material, aquilo que citei aqui anteriormente, que é o erro material, de forma a nele incluir adequadamente a coluna nível com a referência 59, correspondente ao cargo em comissão a que se refere, ajustando-o assim aos artigos 1º, 1 e 2º do texto legislativo almejado, razão pela qual entendo que a proposição acessória merece ser acolhida também por este colegiado, né? Ante exposto, né, aqui voto pela aprovação do projeto de lei complementar de número 0040/2019 com a emenda modificativa de folha 38. Está em discussão o relatório? Peço vista em mesa, presidente. Deputada. Pois não? Pois não? Deputado Eu tenho duas
Duas dúvidas. O projeto é de origem da mesa da Assembleia. Isto. 50% desses cargos são reservados a servidores de carreira do Legislativo? Isto. É isso? Não entendo aqui a reduzir de 30 para 5. Não os cargos, não, na verdade, são as funções gratificadas das comissões que são reservadas aos servidores efetivos, né? É isto. De redução de 30 para 5. O que nós estamos reduzindo? Funções gratificadas. Mas que estão vinculadas às comissões. Servidores à disposição. Isso, dos servidores à disposição. Funções gratificadas de servidores à disposição. Qual foi o objetivo? Assim, nós criamos, deixa eu explicar, porque, na verdade, esse projeto, ainda que encaminhado pela mesa, surgiu numa reunião de líderes. Os líderes todos das bancadas dos partidos acordaram os termos. Então, alguma coisa eu posso esclarecer a Vossa Excelência. Em relação a esse ponto, nós criamos 2 comissões aqui na casa no ano pretérito, né? Essas 2 comissões necessitam de pelo menos um cargo de assessoria para ter isonomia como as demais. E a comissão de trabalho, que passa de 7 para 9 membros, muda-se o status do assessor direto. Para que não houvesse impacto orçamentário na casa, para que não houvesse a criação de novas despesas, a casa estudou um alinhamento de redução de algumas funções gratificadas, essas 30, para que não houvesse nenhuma diferença de financeira. Que não tem nada, essas reduções não tem nada a ver com as comissões permanentes. Não, com não funcionários das comissões permanentes. Não. Essa redução vem de outras... De outras áreas, de isso outras mesmo. Áreas. Somente para justificar... E o artigo 5º transforma de 3 para 5 o nível de função gratificada. Isso é para as... Nós vamos ter 21 isso agora, mesmo, né? É isso mesmo. Não, a de 3 para 5 o nível. Só sobre as 2? Não. Ele vai transformar de 3 para 5 o nível da função gratificada. Mas se nós transformar de 3 para 5, nós vamos ter quanto de aumento para cada nível? Deputado Marcos Vieira, por gentileza, traga para a gente esse esclarecimento. Bom dia, senhora deputada Paulinha, presidente desta comissão, senhores deputados. Deixa eu puxar pela memória, deputado, só peço, eu quero ver se vou item por item. E vou começar, talvez, pelo último item que Vossa Excelência tocou. Na verdade, as comissões de Constituição, Justiça e Finanças têm no seu quadro de técnicos a possibilidade de algum servidor efetivo da Casa de ocupar a função gratificada de nível 5. Porque são comissões com 9 membros. Como a comissão de trabalho e as demais comissões nível 3. FC3. Como a comissão de trabalho passou a ter 9 membros, nada mais justo do que fazer a adequação e elevar a FC3 para o mesmo nível de FC5 da Comissão de Constituição, Justiça e Comissão de Finanças. As comissões do idoso e comissões de assuntos municipais foram instaladas, mas não tinham os cargos de FC3 e nem tampouco... De FC5. Não, FC3. Todas as demais comissões com 7 membros são FC3. E também não tinha um cargo comissionado chamado GAN 59. Passaram a ter o GAN 59. Né? Com a lei complementar 640 e pouco, que está aqui, que não me... foram criados na Casa, foi feito um enxugamento em criados na Casa, transformados. Foram feitas uma série de transformações de funções gratificadas, FCs 2, 3 e 4, em FGs 3 e 4, divididos com 2 nomenclaturas. Uma, a função gratificada para consultor legislativo, com possibilidade de todos aqueles servidores que venham à disposição da Casa de ocupar, seja em gabinetes ou seja na parte interna, mas na parte interna criou-se o chamado consultor administrativo. Então, o que o presidente da Casa, para poder fazer essas adequações, transformar o da Comissão de Trabalho, a criação das 2 comissões, ele fez um enxugamento, ao invés de 30 FG4 de consultor legislativo, ele baixa para 5, e o custo disso ele transforma
na criação dos outros. Então, não há qualquer acréscimo de despesa, muito pelo contrário, houve diminuição de despesa. Então, se pude esclarecer, em rápidas palavras, seria mais ou menos isso. Mas acho que isso também mas é a questão de buscar isonomia entre as comissões que têm 9 membros, né? Então é buscar igualdade, né? Simplesmente isso, aonde também não acarretaria num grande custo, mas como explicou o Marcos, né, está diminuindo lá no outro lado. Devolvo a palavra para o deputado Sopelso. Muito bem, muito obrigado. Obrigado, deputado Marcos. Para me conscientizar, as comissões que tem 9 membros, tem os seus comissionados. FC5. FC5. Todos, deputado Sopelso, nível 5. Todas Isso. as comissões da casa têm o mesmo nível de cargo comissionado igual. Sim, Mas a CCJ... Um para cada um. Os que têm 9 membros, em contínuo nível, igual. e os Mas que têm o- 7 Em contínuo membros, igual. As 3 comissões, CCJ, Finanças e Trabalho, Tudo é bem. que ao invés de ter o FC3, como tem as comissões de 7, tem a FC5. Tá bom. O que fica E a claro diferença? que o comissionado da comissão... Igual. Deixa eu fazer, vamos- fazer meu ponto de vista. Vamos regular. O comissionado da comissão de Finanças, de Justiça e de Trabalho é um FC5. Isto. Não. Função gratificada a ser exercida por servidor efetivo da casa. Isto. Não é o... É que são duas coisas. Não. Não é o... Posso Não. contribuir, deputado? Se me permite, nós temos 2 servidores que prestam serviço nas comissões. Um cargo de livre nomeação e um servidor efetivo. O cargo de livre nomeação para todas as secretarias, para todas as comissões para é todas igual. as comissões é igual. Todas é igual. A distinção é que as comissões que têm 7 membros têm um nível e as comissões que têm 9 membros têm outro nível. Por qual razão? Eu fiz essa pergunta e eu quero dividir a resposta que me foi dada com os nobres colegas. Porque as 3 comissões, estas, de finanças, de justiça e redação e de trabalho, têm um volume de trabalho infinitamente maior do que as demais. E por isso essa diferenciação e um número maior de deputados, inclusive. Convencido. Obrigada. Deputado João, continua com ele em vista? Posso seguir? Deputada Paulinha, questão de ordem, deputada Paulinha. Pois não. Vossa Excelência, agora há pouco, leu um requerimento da eminente... Vossa Excelência leu agora há pouco um requerimento da deputada Luciana Carminati, Isto. solicitando a realização de uma audiência pública para tratar e fazer um debate da PEC, da reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional. Quando Vossa Excelência iniciou a leitura do requerimento, eu fui obrigado a sair para atender uma pessoa, e quando voltei, viu, deputado Sopelso, só é importante, estava dizendo que a deputada Paulinha começou a ler o requerimento da deputada Luciana Carminati para a realização de uma audiência pública nesta casa para tratar da reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional. Eu saí para atender uma pessoa e, quando voltei, o requerimento já estava aprovado. Acontece, senhores deputados, eu quero aqui levantar uma questão de ordem, que qualquer audiência pública que seja aprovada por qualquer comissão só pode tratar de matéria que esteja tramitando nesta casa. Diz o artigo 164. Cada comissão poderá realizar audiência pública com entidade da sociedade civil, com movimento social organizado e com órgãos públicos para discutir o mérito e instruir proposição legislativa em trâmite, que é a nossa. Então, eu quero pedir... Levantei a questão de ordem, deputado. Sim, de qualquer maneira... Não, é uma questão de ordem, porém ela é extemporânea. Acabamos de aprovar a audiência e só falta o agendamento agora. Eu gostaria de receber um aconselhamento da nossa assessoria jurídica, porque, de fato, é uma questão de ordem relevante. Nós não estamos aqui para criar ambientes de descumprimento regimental, mas o requerimento nos chegou para colocar em pauta sem nenhum óbice, sem nenhuma objeção, na verdade, aqui da assessoria jurídica. Por isso, eu pergunto se a gente pode manter essa aprovação de forma regular. Nós, na verdade, deputado João, se me permite,
encaminhamos para apreciação da nossa comissão justamente porque não encontramos nenhum limite para discussão de uma pauta. E, assim, ademais... Deputado Marcos, pela ordem, presidente. Claro. Vossa Excelência, até o ano passado, fazia os deputados ter uma energia e um estudo muito aprofundado sobre cada artigo do regimento interno, já que a sua interpretação sempre é considerável, vamos dizer assim. Depois que Vossa Excelência foi não sei se foi relator ou presidente da comissão que modificou o regimento, faz com que nós, deputados, tenhamos que estudar mais e interpretar melhor ainda. O artigo mencionado por Vossa Excelência fala o seguinte, leia comigo aí, Marcos. Cada comissão poderá realizar audiência pública. Vossa Excelência trata da parte infine do artigo. Isso. Sobre a emenda do artigo 164. Posso Faça continuar a leitura, leitura? deputado. Cada comissão poderá realizar audiência pública com entidade da sociedade civil, com movimento social organizado e com órgãos públicos para discutir o mérito e instruir proposição legislativa em trâmite, bem como tratar de assuntos de interesse público relevante. Eu não sei se seria o momento da gente discutir esse requerimento da deputada Luciane, mas ela tem a razão dela e acima do regimento está o acordo. Eu acredito que não é o caso, mas quando nós tivermos uma opinião diferente do regimento e todos nós concordarmos, a nossa opinião vai ser sempre superior ao regimento, mas Com ninguém certeza. precisa concordar com isso. Com certeza. Mas E eu sempre respeitei decisão de maioria. Foi a primeira discussão do novo regimento Sim. da Assembleia que eu tive com o deputado Marcos Vieira. Eu quero dizer a Vossas Excelências aqui que o deputado João Amin, de fato, está coberto de razão. Na leitura integral do regimento, está claro que assuntos de interesse público, independente de pauta, podem ser, sim, objeto Mas de é que audiência. diz respeito, deputada, quando trata na parte infine de interesse público, diz respeito de matéria em tramitação na casa. Eu tramitação na casa. acho que é uma questão o de artigo interpretação. todo está linkado, a sua parte inicial como a parte infine dele, está tudo linkado. Mas, como disse, o deputado Sopelsa me conhece, o deputado deputado João Amin me conhece, né? Sim, sim. Mas eu respeito e muito decisão de maioria. Sim, sim. Eu quero... Em especial, decisão de líderes. É isso aí. Eu quero dizer para os senhores que, de fato, assim, eu tenho uma leve... Eu jamais pensei que um dia eu ia discordar do meu ídolo em termos de interpretação regimental, né? Porque eu tenho aprendido muito com Vossa Excelência. Mas, de fato, eu entendo que, objetivamente, o regimento, no meu ponto de vista, é absolutamente claro, a matéria é pertinente, pode ser objeto... De fato, a questão é discutir... Sabes que quando nós colocamos em apreciação, ninguém tomou palavra, nenhum dos presentes. Eu apenas ainda manifestei que era um assunto agora bastante vivo. Acho que é absolutamente em acordo com o que é a pauta da Comissão de Trabalho. Eu não vejo nenhuma dificuldade a gente manter a apreciação do requerimento, porque esta é uma casa plural de pensamentos diversos e abrir essa discussão eu acho que vai ser bastante saudável. Mas, esgotada essa pauta, para a gente não se tardar, eu gostaria, já com a chegada do deputado Fabiano, solicitar que ele, por gentileza, faça, então, a apresentação do seu relatório, que é referente ao PL 290/2008, que dispõe sobre a divulgação e o combate de assédio moral na administração pública do Estado de Santa Catarina, também de autoria da deputada Luciane. Palavra com o senhor. Muito bem, bom dia, presidente, bom dia a todos os deputados, a todos que nos acompanham. Eu faço aqui a leitura do relatório e, consequentemente, também do voto. Trata-se do projeto de lei de autoria da deputada Luciane Carminati, que visa obrigar a administração pública estadual à divulgação e o combate ao assédio moral, afixando em suas edificações cartazes contendo os seguintes dizeres: assédio moral pode ter como consequência processo administrativo, disciplinar ou processo judicial contra o assediador. Você tem o direito de denunciar. Encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, a matéria foi designada para a relatoria do deputado Mauro de Nadal em 29 de novembro de 2008. Este deu parecer para sua aprovação, incluindo proposição de emenda substitutiva global visando tornar a norma mais efetiva e clara de acordo com a Lei Complementar 589/2013.
Em votação nesta comissão, a matéria fora aprovada por unanimidade pelos membros em 19 de dezembro de 2008, em seguida remetida para a tramitação conforme ditames do regimento interno. Contudo, afeta o término da legislatura, arquivou-se. Na legislatura atual, a autora do PL requereu desarquivamento da proposição em 19 de fevereiro de 2019, ao que fora desarquivado conforme termo de desarquivamento 36/2019 e ato contínuo fui designado relator na forma regimental. É o relatório. Artigo 2º, voto. Do exame da matéria, com enfoque nos artigos 72, inciso 1º e 142, inciso 1º, todos do regimento interno desta Casa, verifiquei ser ela meritória, atendendo ao interesse público, porquanto objetiva combater e divulgar o assédio moral na administração pública. Além disso, os aspectos constitucional, regimental e de tendência técnica legislativa também foram observados. Em face do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 0290.3/2018, no âmbito desta comissão, nos termos da emenda global substitutiva. É o voto, senhora presidente. Senhores, desejam manifestar-se sobre o relatório apresentado? O deputado Fabiano. Para melhor apreciação, posteriormente vou pedir vistas em gabinete do processo. Vistas em gabinete? Por gentileza, então. Eu tenho uma matéria extra-pauta, senhora. Tem? Já pergunto para aqui. Senhores, eu quero aqui comunicar a Vossas Excelências também de um ofício que nos foi encaminhado pelo deputado Márcio Machado, que nos informa que requereu licença por motivo de saúde pelo período de 15 dias, por isso justificada a ausência do colega. Eu vou ofertar, então, espaço para os deputados que desejam trazer algum conteúdo extra-pauta, enquanto o deputado João ainda está com... Não, eu faço a devolução, presidente. Faz a devolução. O projeto de lei sem manifestação, acompanhando o voto do deputado Volney. E tem um pouquinho a ver com a discussão que a gente acabou de ter. A gente, na reunião de implantação é um outro assunto. Na reunião de implantação da Comissão de Trabalho, nós decidimos que a reunião seria às 9 horas da manhã de terça. Isso. E eu faço um apelo para que os deputados permaneçam com a sua opinião daquela semana e explico por quê. O correto mesmo seria a nossa reunião ser depois da CCJ. Isso. Às 11, se a CCJ fosse às 9. Infelizmente, eu ainda sou voto minoria, estou tentando convencer outros membros para passar a CCJ para as 9 horas e a gente, quem sabe, aí se houver uma concordância, nós membros, nós poderemos fazer a reunião às terças às 11 horas. Quarta-feira é um horário e um dia que, ao meu ver, posso estar enganado, o deputado Sopel, você tem muito mais experiência do que eu, vai desprestigiar a comissão. Há diversos assuntos que são colocados aqui periodicamente na quarta-feira, nesse horário. Não só a Comissão de Finanças. Está tendo agora aqui no lado a apresentação pelo secretário da Saúde do terceiro quadrimestre. E vai ter, pelo menos, todo o quadrimestre. Isso. Não só esse assunto, como outros que são periódicos, mas não são semanais. Uma coisa é periodicidade, outra coisa é ser semanal ou não. Então, eu peço para que nós mantemos o que foi acordado. Nós mudamos ontem por um fato extraordinário, a CPI da Ponte Ercílio Luz. Mas a CPI já foi acordada que não vai ser às terças-feiras, às 9 horas. Por isso, eu peço para que os deputados reflitam e a gente possa buscar novamente o horário original, que seria terça-feira, 9 horas da manhã. Está em discussão o pedido do deputado João Amin. A Comissão de Justiça e Redação, esse ano, só para esclarecer os senhores, eu sou a pessoa que menos habilitada para falar dessa pauta, porque eu acho que a maioria aqui que são novos colegas, mas eu me sinto confortada em ouvir o aconselhamento daqueles que já têm aqui um processo de vivência nessa casa. Então, a gente conta, eu, pelo menos, né, como deputada, gostaria de contar
com a recomendação efetiva de vocês. Tendo a concordar com o João, porque o que ele me diz me parece lúcido. Se, de fato, quarta-feira, nesse horário, hoje realmente foi uma coisa que me incomodou. Eu gostaria muitíssimo de estar acompanhando essa pauta da saúde, porque, imagine, saúde é uma das pautas mais ardidas que nós vamos enfrentar. Se é rotina da casa, e eu não a conheço, por isso faço essa manifestação, de que às quartas, nesses horários, nós tenhamos outras audiências que vão nos impedir a participação pelo dever de ofício da comissão, eu também voto junto com o João para que a gente permaneça, então, o horário das 9 da manhã de terça. Não há dúvida alguma. Mas eu gostaria também de ouvir o deputado Sopelso a respeito. Só um adendo a isso que a deputada Paulinha está falando. Tirando a Comissão de Trabalho de Finanças, todas as outras 19 vão sempre priorizar a quarta de manhã. Então não vai ser só a saúde que vai, entre aspas, disputar conosco. Não, eu acho, deputada Paulinha, deputados, né, deputado João Amin, eu concordo 100% daquilo que disse o deputado João Amin. Às terças-feiras, dificilmente há outras reuniões na casa mais, dificilmente, né, que fique claro, mais importante do que as reuniões da Comissão de Justiça e nós tendo, se eles têm agora o horário das 10, nós, não tenho dúvida nenhuma que mantermos o horário das 9, nós vamos estar valorizando o nosso trabalho da comissão de trabalho, né? Eu pediria que, se nós pudéssemos, o deputado João Amin devolveu o projeto sem manifestação, que a gente, se a deputada pudesse escolher os votos, né? E o meu voto é a favor do pleito do deputado Amin, para nós mantermos as terças-feiras, e também o meu voto é favorável ao projeto relatado pelo deputado Volney. Obrigada, deputado. Eu quero só deixar aqui também um esclarecimento que me foi passado para a mesa. A sugestão de alteração do horário para quarta-feira às 11 se deu em razão da tramitação regular se dá pela CCJ, depois a Finanças e depois a nossa. Mas eu acho que independe, só para concluir, deputado, independe, no meu ponto de vista, eu mantenho a concordância também com o pedido do deputado João Amin, né? Paulinha, presidente, quando um projeto for prazo ou essa tramitação, sempre tem um pedido de vista também, essa sequência, a gente faz uma reunião extraordinária. Tá ok. Tá ok, eu acho que... Eu vou dizer para vocês, eu tendo a concordar com o deputado João, porque ele tem insistido isso nas outras comissões que a gente participa, e eu acho coerente a gente acompanhar o colega nesse sentido. Nada que amanhã ou depois a gente não decida, né, deputado? Se a gente achar que não está funcionando, que faltou, a gente altera novamente, tá? Estão de acordo, então, com essa alteração, senhores? Com essa manutenção? Tá. Rapidamente, então, eu quero colocar em apreciação dos senhores o parecer ao projeto de lei complementar 04, então, com o aceite e a concordância do deputado João Amin. Os que acordam, por gentileza, permaneçam como estão. Aprovado, então. Nós temos um pedido de extra-pauta agora do deputado Fabiano. Sim, senhora presidente, deputados, eu tenho aqui um requerimento, quero até cumprimentar aqui os representantes dos trabalhadores da Celesc, também o Hamilton, que é coordenador do Intercel, o requerimento atendendo a um pedido da Intersindical dos Trabalhadores Eletricitários para a realização de uma audiência pública a ser promovido por esta comissão para debater a Celesc pública, justamente diante de todo o debate que está colocado aí fora em termos de privatizações. Então, os funcionários têm esta necessidade, este anseio e esta demanda de que a gente faça uma audiência pública e dê ouvidos à população. O que os senhores colocam em discussão o requerimento? Posso dar uma olhadinha? Yes. Pedido em vista para mim. Não sei se mais alguém gostaria de ler o conteúdo do requerimento. E a sugestão de data, né? Entre 1º e 3 de abril. Eu posso fazer uma sugestão, eu não sei se cabe.
eu gostaria, antes da aprovação peço aconselhamento aos senhores aí mais velhos e ao pessoal da casa mais experiente. Eu gostaria de, antes mesmo de nós marcarmos a data, eu quero dizer para o deputado que eu estou de acordo com a audiência, eu acho que todas as discussões são bem-vindas quando afetas à competência da nossa comissão. Mas eu gostaria, antes de promover a audiência, provocar uma manifestação da gestão da Celesc atual sobre o ponto de vista de manutenção da Celesc pública. Eu gostaria de receber essas informações antes de marcar uma audiência. Eu penso que a gente deveria buscar minimamente um entendimento a esse respeito. Apenas para complementar a informação, ontem na Comissão de Minas e Energia foi aprovado um requerimento solicitando a vinda do presidente da Celesc para esclarecer as dúvidas dos parlamentares de uma maneira geral sobre o andamento da Celesc, posicionamento da Celesc, investimentos da Celesc e também para a gente não ouvir só a direção da empresa, há esse anseio também de se ouvir os funcionários da empresa. E nada melhor de ouvir os funcionários do que numa audiência pública. Sim, eu quero, só antes de transmitir a palavra, eu quero dizer a Vossas Excelências que eu mesma subscrevi um pedido de convite, já que nós não temos autoridade para convocar o presidente da Celesc, para vir justamente a essa casa numa sessão pública, colocar não apenas isso. Eu acho que tem outras questões além da Celesc pública que são de interesse da casa. Eu acho que vai além. Qual é o plano de investimento da Celesc? Que obviamente fogem um pouco da nossa pauta aqui, porque são questões de mérito, mas qual é o plano de investimento que a Celesc tem para o interior, que tem sofrido, né, drasticamente com essas quedas de energia e provocado, por sua vez, uma chuva de ações judiciais e torrado o dinheiro da Celesc, vamos dizer assim, com indenizações que, ao meu ver, poderiam ser evitadas se tivesse um plano de investimento real. A vinda do presidente da Celesc é perfeitamente bem-vinda, no meu ponto de vista, tá? Eu quero só deixar isso claro e reiterar aqui. Mas eu também gostaria de receber, antes de marcar a audiência, que a gente enviasse um ofício, um comunicado, enfim, para saber se há interesse efetivo do governo na manutenção da Celesc pública. Apenas isso. Transmito a palavra agora, primeiro para o deputado João Amin, que já havia pedido. Uma sugestão de encaminhamento ao proponente do requerimento. Acho que esse assunto realmente está fervilhando por aí. Todos os deputados estão recebendo as pessoas. Ontem eu fui procurado pelo Leandro e ele vai vir hoje conversar comigo, com um grupo de pessoas da Celesc. Alguns deputados tiveram a oportunidade de conversar com o presidente na semana passada, né? Deputada Paulinha, deputado Nazareno, deputado Maurício Scudilar, deputado Sérgio Mota. E o mais importante é nós colocarmos em discussão, se aprovado, a data. Geralmente quem propõe a data e o horário é o autor da matéria. E se vier uma opinião nesse meio tempo da Celesc, uma nota, um depoimento do próprio governador, uma posição do governador, tudo bem. Mas a audiência pública tem o seu fim específico. Já temos um assunto, sou super favorável a esse assunto, temos que discutir, até porque vamos fazer uma reflexão sobre esse assunto. Se o Paulo Guedes não der dinheiro para Santa Catarina vai ter que começar a pensar em privatização. E o Paulo Guedes analisou que antes da Previdência não vai ter dinheiro para os estados. A verdade é essa. Então, o governo do estado... Engraçado é que no pleito eleitoral, um candidato queria a privatização das rodovias, o outro não. Quem não queria a privatização das rodovias se elegeu. Talvez ele até tenha que mudar o discurso. Então, esse assunto é um assunto muito importante. A questão das privatizações, eu acredito que vai ser um movimento nacional, não só de Santa Catarina, novamente, como já foi na época do ex-presidente Fernando Henrique. E se o próprio presidente, que percorreu quase 8.000 quilômetros para conhecer toda a estrutura da Celesc, e principalmente os funcionários da Celesc, se eles têm a mesma opinião ou opinião diferente, uma audiência pública vai poder colocar o contraditório para a sociedade catarinense. Acho muito importante esse requerimento e parabenizo o deputado Fabiano da Luz
por trazer esse assunto aqui para a nossa comissão. Certo. Concedo a palavra para o deputado. Até eu queria Nazaré. comentar, presidente, deputado, nós tivemos uma reunião na quinta-feira lá com o presidente e eu fiz uma pergunta muito clara, não foi, deputado Jones? Vamos privatizar a Celesc? Não, ninguém vai privatizar a Celesc. Porque eu recebi também o pessoal dos sindicatos no meu gabinete e eles estão preocupados. Então, eu acho que é muito justo esse requerimento do deputado Luciano. Deputado Volney. Existe a possibilidade da Comissão de Minas e Energia fazer o ofício do presidente da Celesc vir dar esclarecimento dentro desta comissão. Eu sugiro aqui que essa presidência provoque a outra comissão, que no dia que ele vier para dar esclarecimentos dentro da Comissão de Minas e Energia, nós podemos participar. Eu gostaria, inclusive, de fazer essa proposição. Eu penso que é consenso aqui a aprovação do requerimento, mas seria oportuno que o deputado Fabiano, que é o proponente, pudesse mediar uma conversa com se os demais assim concordarem, com a Comissão de Minas e Energia, para que a gente promovesse a audiência conjunta. Eu penso que, assim, a minha única questão, eu acho que a limitação da data entre os dias 1 e 3 é a minha única... A minha única ponderação. Eu acho que é um tempo muito curto para a gente estabelecer. Acho que a gente poderia dar uma semana de prazo para que as instituições pudessem se organizar, deputado. Talvez isso. E que, de fato, a gente pudesse acomodar os interesses também da... Vamos manter a aprovação da nossa comissão, evidente, eu penso assim, mas fazer o convite para fazer uma audiência conjunta. Eu acho que seria... Sim. Senhor presidente, se me permite, apenas para complementar, eu vou na linha do deputado João Amin. Uma coisa é nós aprovar o requerimento, permitir fazer uma audiência pública e, quem sabe, rediscutir a data. Ótimo. Se mais cedo ou mais tarde. A outra é nós ficar na iminência do presidente da Celesc se dispor a vir ou não. Não, porque é uma outra situação. Até porque nós não temos nem essa prerrogativa. Se nós ficar aqui, de repente vai passar meio ano, nós vamos estar esperando o presidente da Celesc vir aqui. Ele já fez, já privatizou, já tocou e rodou e nós estamos aqui esperando. Então, de nossa parte, eu acho que nada mais justo do que nós ouvirmos os dois lados da moeda é o quê? Vamos realizar audiência pública, ouvir qual é a opinião sobre a própria questão dos servidores que vivem no dia a dia a realidade da Celesc, do campo, da prática deles, até para nós termos mais subsídios, quem sabe, para quando o presidente estiver aqui, a gente poder colocar a ele algumas realidades, algumas situações. Por quê? A gente tem experiência de muitas empresas em que os donos queriam resolver os problemas por cima e não ouviam os que estavam na base. E eram os funcionários lá na base que tinham a solução de muitos problemas, que não era nem custo para a empresa. Mas muitas vezes o patrão, por não se dar ao respeito de ouvir, né, a humildade de ouvir quem estava lá na base, ele gastava muito dinheiro na empresa e não resolvia seus problemas. Então, quem sabe hoje, se a gente tiver essa humildade de chamar aqui e ouvir, deixar com que os funcionários deem o ponto de vista deles do que é a Celesc, do que representa, do que está certo e errado na empresa. Depois, quando nós formos conversar com o presidente da corporação, nós vamos ter também uma opinião diferente, ou mais subsídios e elementos para conversar com ele. Se Vossa Excelência me permite, eu quero lhe dizer que o senhor está assim, só para deixar um esclarecimento aqui, o senhor está coberto de razão. E meu objetivo não é tardar mais que uma semana, é só isso. A minha colocação é só que de 1 a 5, a gente pode deixar um prazo de 1 a 10 de abril, uma coisa maior. Eu acho, sim, que o presidente da Celesc tem que se fazer presente. A gente não tem como bem disse o deputado João Amin, a gente não tem autoridade de convocá-lo, mas nós vamos sim convidá-lo. Acho que a audiência tem que acontecer, não há dúvida. O que nós propomos a minha proposição é a seguinte: aprovamos o requerimento com uma data um pouquinho mais estendida, não muito, não meio ano, não é isso, uma questão de 10 dias para acomodação de nós mesmos, dos próprios líderes desta casa, porque eu sei que este assunto ele está reverberando em todos os gabinetes e seria importante que a gente pudesse discutir uma mobilização efetiva de mais deputados, além da Comissão de Trabalho. Então, que a gente tivesse aí 10 dias de prazo para a gente discutir, essa é a minha proposta, deputado Fabiano, e que Vossa Excelência ficasse, então, encarregado como autor do requerimento de fazer a proposição de participação também das outras comissões que tem na Celesc alguma pauta de interesse objetivo, como é o caso da Comissão de Minas e Energia, como bem se referiu aqui o deputado Volney. Eu só não estou entendendo, pela ordem, uma situação. Há um requerimento posto, certo,
E a presidente está colocando uma sugestão dentro do requerimento. De aumentar o prazo de 5 dias para 10 dias. Mas o requerimento do deputado Fabiano não fala em dias. Fala, tá aqui, ó. Data e hora entre... Tem aqui, tem aqui, meu amor. Sugestão de data. Mas não é imperativo isso. Não, deixa eu só colocar para Vossa Excelência. A leitura do requerimento não escreve sugestão de data, escreve data e hora entre os dias 1 e 3 de abril de 2019. Tá. Então, eu acho que 3 dias para a gente escolher uma data de audiência, apenas isto, é a minha sugestão. O que eu tenho proposto aqui é que a gente possa fazer uma sugestão de data e hora entre 1 e 10 de abril de 2019, nada além. Para a gente não limitar nesses 3 dias. O que eu tinha entendido na discussão, então eu entendi errado, é que, a partir de hoje pedir 10 dias para decidir uma data. Não. Se a sugestão agora é efetiva de 1 a 10, cabe ao requerer... Né? Só para eu tentar concluir o meu raciocínio, presidente, por favor. Peço para não ser interrompido. Há um requerimento posto do deputado Fabiano de 1 a 3. Isso. A deputada Paulinha está tentando que se estenda de 1 a 10. Se houver concordância do requerente, a gente adiciona ao requerimento essa sugestão e aprova o requerimento. Se não houver, a gente aprova ou não aprova o que está escrito. Isso. Então, há a sugestão, há concordância de 1 a 10. Então... É isso. Obrigada, deputado João Amin, pelo esclarecimento. Acabou. Presidente. 1 a 10 está bom. Deputada... Pois não, deputado Sopels. A convocação, aliás, o convite, já que nós não podemos fazer uma convocação, ele é específico para tratar da privatização ou não, qual o plano que ele tem de privatização ou não da Celesc? São duas coisas, nobre deputado Sopelsa, do qual tenho muito respeito e admiração. Uma questão é nós discutir aqui que o requerimento aprovado é nós fazer uma audiência pública e discutir a Celesc pública. Quando vier, se vier o presidente da Celesc aqui, aí é um outro assunto que aí nós vamos discutir, inclusive a Celesc pública ou privatizada. Inclusive, dentre os vários assuntos que nós temos a discutir com ele. Agora nós ouvirmos nessa audiência pública os funcionários. Sim. Os funcionários da empresa. Também, né? Na expectativa de que o presidente venha, mas a gente sabe que não tem como prever se vem, se não vem, convidar, a gente faz. Agora, eu quero deixar meu voto favorável, mas acho que nós temos algumas coisas mais urgentes na Celesc de ouvir o presidente e convidar o presidente para vir aqui para explicar o que está acontecendo nos municípios onde nós temos regionais da Celesc e que se diz que essas regionais vão continuar como regionais, mas vão ter que se portar sobre a central, que vai ser em Chapecó ou em Joaçaba. Vai perder a autonomia, né? Qual é a autonomia que essas regionais vão ter? Mas, então, deputado... eu acho que esse assunto... Eu já dei meu voto favorável, deputado Paulinho. Se a senhora me permitir, eu gostaria de concluir. Eu permito, mas em seguida eu acho importante que a gente faça a leitura íntegra do requerimento, porque isso me faltou e eu estou profundamente consternada e arrependida de não ter feito isso. Porque acabamos discutindo muito, eu e o deputado João, e agora essa pauta do que vai ser discutido ou não e quem vai ser convidado ou não, porque nós não lemos o requerimento, foi uma falha minha. Então, eu peço perdão a todos. Antes, lhe devolvo a palavra e logo da sua conclusão eu faço questão de fazer a leitura para que todos saibam o que está posto aqui. Tá? Não, apenas, e vou concluir, acho que já dei meu voto favorável à audiência pública, mas acho que nesta comissão, ou na Comissão de Minas e Energia, e se nós pudermos fazer conjunto, nada me contraria, eu acho que é possível que seja feito em conjunto as duas comissões, mas nós temos que pensar num assunto que está sendo tratado nesse momento aqui. Eu faria e aí me permito a fazer em nome da comissão, se for o caso, para nós convidarmos o presidente da Celesc para vir a esta comissão fazer as explicações de quais
as tratativas que está tendo dentro da administração da Celesc. Quais as ações que a Celesc está fazendo nas regionais, na estrutura nova da Celesc, o que ele pensa. Me parece que, mesmo que nós não tenhamos o poder de convocar o presidente da Celesc, mas, se não me falha, o Estado ainda é o acionista majoritário. Então, não deixa de ser uma empresa público-privada. Há investimentos públicos e que o presidente deverá ter a sensibilidade, mesmo que convidado, de vir a esta casa fazer as explicações que o parlamento precisa. As explicações não é apenas para a deputada Paulinha ou para os deputados. As explicações nós precisamos dar para a população que está nos indagando. O que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, finalizo dizendo... Senhor presidente, eu gostaria de um segundinho. Eu tenho uma reunião já, pelo adiantado da hora, tenho outra reunião já com a presidência desta casa, e tão logo eu quero comungar aqui com o pedido, né, de audiência, sem problema algum, sou favorável. Tão logo quando eu sugeri aqui a audiência, primeiramente conjunta, as duas comissões de Minas e Energia e a nossa comissão, para buscar entendimento, primeiramente, lógico, entendendo que ele venha logo, né, para tratar de assuntos pertinentes gerais, né, mas também tratar deste assunto de privatização, que tão logo, talvez nessa reunião, ele afirme e confirme, né, e reafirme que não tem privatização. Então, tão logo não temos que estar se preocupando quanto a isso. Agora, porque senão nós vamos estar tratando um assunto com o servidor, que não está se passando nem na cabeça da presidência, da diretoria ou do governo do Estado. Então, por isso que sugeri, primeiramente, aqui a reunião do presidente com as duas comissões para tratar de outros assuntos e também deste assunto, para tão logo nós ter entendimento e aí sim ir para uma audiência pública. Mas tão logo também entendemos nós, né, que é do direito e que essa audiência pública tem que acontecer, e ela é muito válida, né, porque nós vamos, através dos servidores, entender também um pouco como funciona a Celesc no seu dia a dia, né? Isso vai ser muito bom, né? Mas tão logo, né, eu nesse momento eu vou numa outra reunião, mas deixo aqui o meu parecer favorável deste requerimento. Eu peço Vossa Excelência que eu aguarde um único minuto, porque, senhores, eu peço a atenção de todos vocês aqui a uma questão. O requerimento, quando é aprovado para uma audiência pública com pauta específica, no momento da sua realização, ele tem que seguir aquele rito e aquela pauta específica. Por que eu quero fazer rapidamente? Eu não vou lhe tomar mais que 5 minutos. A leitura do requerimento. Porque o que se põe aqui? Que outros assuntos não previstos no requerimento também valeriam a pena ser discutidos nesta audiência, e eles não estão aqui consubstanciados. Para que a audiência não tenha prejuízo nos objetivos que a gente deseja alcançar e receba o rito legal devido, eu acho que é justo que a gente leia e rapidamente aponte esses itens que devem ser incorporados ao deputado Fabiano. Eu faço aquilo rapidamente a leitura. Gente, aqui, ó, ao longo dos anos... Eu vou evitar as menções, né? Ao longo dos últimos anos, os trabalhadores da Celesc, através das entidades sindicais, têm trabalhado em conjunto com a administração da empresa para que esta cumpra seu papel no desenvolvimento econômico e social catarinense. A Celesc é uma empresa pública e genuinamente catarinense. O novo presidente da empresa prometeu uma gestão baseada no diálogo com todos. Nesse sentido, entendemos que esse parlamento tem o dever de participar dos debates e garantir Celesc pública. No último ano, os deputados aprovaram o financiamento junto ao BID e, além disso, reconhece a Celesc como a segunda melhor distribuidora de energia da América Latina. 1. Participantes. Para alcançar os objetivos, propomos convidar os representantes das seguintes instituições: presidente da Celesc, representante dos trabalhadores, do Conselho, coordenação intersindical, prefeituras municipais, câmaras municipais, Ministério Público, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, FECAM, Fiesc, Facisc, DIEESE, UVESC,
demais entidades ligadas ao sistema. Local, na Assembleia Legislativa, data e hora entre os dias 1 e 3 do 4. Sugestões, é 1 e 10, que o deputado que recorrente aqui já colocou. Teve uma sugestão aqui na casa que não está consubstanciada, mas que eu estou perfeitamente de acordo, e, de fato, é uma preocupação minha também, deputado Sopelso, essa nova reestruturação, e isso é objeto, pauta da nossa comissão, então que a gente pudesse incluir esse item. E, além desse, um novo item aqui, para que esta casa não faça 2, 3 audiências para discutir de um mesmo tema, a gente possa se apropriar também, junto, então, com a Comissão de Minas e Energia, dos assuntos de interesse popular e social, que são os investimentos da Celesc. Essa é a sugestão. Se é possível, a gente consubstanciar esses novos itens no seu requerimento, se o proponente concorda. Então, só pela ordem, eu vou colocar em votação, presidente. Vocês concordam com essas alterações no texto do requerimento? Concordamos. Eu só queria fazer um lembrete aqui para o nosso deputado Sopelso, que na quinta-feira passada foi convidado de todos os líderes dos partidos na Assembleia para ter uma reunião com o presidente. Acabou indo eu, o João, a Paulinha e o deputado Sérgio, né, João? Ele fez fez uma boa apresentação, mas concordo com o requerimento do deputado Luciano para que se ouve as partes. E o sindicato tem toda a razão de saber onde é que eles estão, quem são os grandes interessados na empresa Celesc. Não, e só para complementar essa informação, o presidente nos convida na quarta à tarde para uma reunião na quinta-feira. Na quinta a gente já tem agenda, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu já sei segunda que vem aonde eu vou estar. Né? Vamos apreciar, então, o requerimento? Se a senhora puder, deputada. Claro. Eu tenho um convite do presidente da Celesc para estar na Celesc às 14 horas hoje. Nós temos aqui das 13 às 14 horas a comissão das leis municipais. Né? Inclusive, parece-me que virá alguém o presidente da FECAM e também alguém do Tribunal de Contas. Né? Estou impedido de ir lá. Eu estou procurando aqui encontrar, deputado, uma forma de que o pedido da audiência pública possa contemplar que o presidente possa trazer junto as informações da nova estrutura da Celesc, no mesmo requerimento da audiência pública que Vossa Excelência está fazendo, talvez mudando alguma... Sim. Gente, contempla olha só. O original do pedido, né? Não contempla. Mas, assim, eu acho que já foi aqui... Olha a sugestão, gente, para a gente apreciar de uma vez. A gente precisa apreciar rapidamente essa matéria. A sugestão foi esta: a gente incorporar esses 2 itens que foram mencionados no corpo legal. A gente redaciona com a aprovação de vocês. Pode ser? Isso. Aprovado? Ok. Aprovado. A reunião está encerrada, senhores.